bem-vindas ao programa Mulheres em Movimento, que tem como propósito inspirar outras mulheres a fazer movimento e serem as protagonistas da própria história e a ocuparem com coragem os seus espaços. Este programa vai ao ar todas as segundas às 20 horas nos canais do YouTube e do Facebook Mulheres em Movimento e SATV. Esse projeto só é possível graças aos nossos parceiros, patrocinadores, que acreditam, apoiam e caminham conosco nessa missão. MTDF Goiás Outdoors, Cicobi Crédito Ipiranga, Farmácia do Abrão, Texan Energia Solar, Inatec Contabilidade, Entre Nós Movelaria, Sicredi, Intense Comunicação e Marketing, Dadilande, Família do Consórcio, Berna Fashion e Instituto Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas. A vocês, nossos parceiros, patrocinadores, agradecemos imensamente essa nossa parceria, também a confiança e a credibilidade neste programa. Seguimos sempre em movimento aqui no programa. E hoje nós temos uma mulher incrível aqui de Itapiranga. Ela vem contar um pouquinho da história dela, que se confunde também com a própria história do comércio local, de toda a comunidade aqui de Itapiranga. A Eloá, lá da Relojoaria do Dal Bosco. A Eloá, ela é mãe, ela é empreendedora e é uma mulher que sempre acreditou no trabalho como ferramenta de transformação. Ela iniciou sua trajetória no comércio ainda muito jovem. Ao longo de décadas, construiu uma caminhada sólida no ramo de joalheria e ótica, enfrentando desafios, superando preconceitos e acompanhando de perto as grandes mudanças que aconteceram desde os anos de 1980. Além da atuação profissional, Eloá também sempre presente na vida comunitária, mostrando que o empreendedorismo feminino vai muito além dos negócios. Ele passa pela família, pelo cuidado com as pessoas e pelo compromisso com a cidade onde a gente vive. A história da Eloá representa tantas mulheres que abriram caminhos para que ainda eram difíceis ocupar espaços de decisão, conciliar trabalho, maternidade e ser reconhecida como líder. Eloá, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres em Movimento. E é uma alegria e é uma honra ter você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, então, boa noite, Izzy, a toda a equipe da SATV. É uma honra e é uma alegria para mim estar aqui. Falando um pouco da vida, né, que a gente gosta, e falando também para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, um pouquinho da trajetória, né, Izzy? E agradecer muito também o Mulheres em Movimento, né, que está aí, né, fazendo aquela força, né, para muitas lideranças nossas, né, aparecerem também. O nosso programa, ele é justamente para trazer as mulheres que fizeram a diferença na comunidade, tanto as que fizeram e as que estão fazendo, né, Eloá? Então, você é uma pessoa, assim, eu sempre digo, a Eloá não pode ficar de fora deste programa, porque a Eloá fez tanto movimento e faz tanto movimento na comunidade desde há muitos anos atrás. Mas para as pessoas, eu acredito assim que toda a nossa comunidade te conhece, como na relojaria, no comércio. Mas assim, a tua vida lá, da onde vem a Eloá, quem são teus pais, tem irmãos, não tem, quando veio para Itapiranga, podia contar um pouquinho aí para as pessoas quem é a Eloá? A Eloá é essa pessoa simples. Nasci de uma família na cidade, assim, de uma família de italianos, né, que a gente é descendente de italianos. Meus avós, meus bisavós vieram da Itália, tanto da parte materna quanto da paterna. E eu nasci na cidade de Aratiba, no Rio Grande do Sul, em 2 de maio de 1955. Naquele ano, Aratiba se emancipou
Então, nos meus documentos, eu sou natural de Erechim, mas, na verdade, é Aratiba. Ali eu fiquei até meus 12 anos, na companhia do meu avô e da minha avó, que eu sou a neta mais velha da família do meu avô, e depois eu vim morar com meus pais. Irmãos, eu tenho uma irmã, né, minha, que é 2 anos mais nova que eu, e 2 irmãos que nasceram fora do casamento do meu pai, né, filhos só do meu pai, são mais 2 irmãos. E mais um rapaz que minha mãe pegou para criar com 13 dias, que era um afilhado. Então, na verdade, eu tenho uma irmã de sangue, 2 meio-sangue e um irmão de coração, né? Então, essa é a minha família, assim, dos pais. Meu pai é Ângelo, o nome dele é Ângelo, a minha mãe é Adriana, né? E eu cresci trabalhando. Eu, quando tinha 13 anos, aí eu vim estudar em Chapecó, a minha irmã também, e logo, uns 6 meses que a gente estudava ali, lá no Colégio São Francisco, eu fui procurar um trabalho. Na época, as Casas Buri era uma loja de departamento, né? Como eram as pernambucanas na época, há 55 anos atrás, elas eram as lojas de departamento as mais fortes que tinham, né? Então, eu fui lá e pedi, eu disse, eu preciso trabalhar. Eles disseram, o que tu sabe fazer? Eu disse, nada, mas eu aprendo, né? Aí eu comecei como pacoteira. E logo eu daí fui já pacoteira, vendedora, limpava, já fazia todas as coisas. E, de repente, então, me botaram então, para chefiar a parte de vendas. Então, eu tinha 16 anos, nem isso. Já estava lá de chefe de venda. E assim eu fui indo, pegando gosto pelo trabalho, pelo comércio, e isso me fez crescer muito. Isso. Então, não aprendi a brincar. Então, é uma coisa que eu olho para as crianças e vejo hoje os parquinhos, vejo tanta coisa, mulherada jogando vôlei, fazendo coisas. As coisas assim que eu não tive a oportunidade de aprender, né? Então, ficou essas brechinhas que vai ficando na vida da gente, né? E meu pai e minha mãe também, né? Pela época, pelas coisas, eles não se tocaram, né? Disso, né? E eu fui, daí eu cresci assim. Então, foi uma criança que eu aprendi a trabalhar e não aprendi a brincar. Mas naquela época você iniciou teu trabalho com 13 anos. Isso era bem normal, né? Todo mundo foi para Chapecó estudar, tinha que comer, tinha que se virar. Era natural todos trabalhar. Natural, todo mundo trabalhava. Eu me lembro assim que se tu vai pegar hoje a aposentadoria de roça, né? 8 anos. Estão contando de 8 anos em diante, 12 anos em diante. Né? Então, era bem natural isso. Muito natural, Lise. Por quê? Porque naquela época, a gente não tinha biblioteca. Tu queria ler um livro, tu tinha que comprar. O único divertimento que a gente tinha era ir uma vez por mês no cinema. Porque ir sempre não dava, que daí faltava o dinheirinho. Eu sempre tive que me sustentar. Os meus pais não tinham condição de dar para a gente uma moradia boa, uma comida boa, né? Então, a minha roupa, eu sempre tive que comprar. Então, você tinha que ver, o colégio, eu estudava no São Francisco, tinha que pagar. Então, o salário que a gente recebia, a gente já pagava o colégio, pagava as coisinhas e deu, né? Então, mas a gente emprestava o livro dos colegas, então eu tinha sempre, né, e graças a Deus, muitas amigas que eram bem de vida, né? Que os pais tinham muito. Então, elas me davam carona, levavam bolo para mim comer, emprestavam livros, muitas vezes compravam e me davam, pagavam o ingresso de cinema. Então, são histórias lindas,
né? Que foram e que eu não me esqueço. Entende? Porque foram assim momentos e todo mundo trabalhava. Não é que nem hoje, que a pessoa tem 16 anos, né, e não sabe fazer nada. Uma menina com 16 anos não sabe cozinhar um arroz, não sabe fazer nada. Então, esse tipo de formação, eu acho que foi muito importante na vida. E é hoje importante. Isso nos dá o alicerce, né, para a gente... Para a vida. Para a vida e para a gente também constituir tudo aquilo que a gente quer. Exatamente. E depois de Chapecó, tu terminou teus estudos lá? Eu fiz, daí na época, lá no São Francisco era até a 8ª série, é a 8ª, né? Uhum. Que era o colegial, né? Sim. Tu fazia do primeiro, aprendia, vamos dizer, aprendia a ler, né? Depois você estudava mais, eu acho que era 4 anos, não sei, tem os papéis lá, nem olho mais, sabe isso, porque... E depois, então, tinha o técnico em contabilidade, né? E o outra... Geralmente nem era lembro. magistério, né? Era Coisa coisa de assim. professor. Aí eu comecei o técnico em contabilidade, e naquele ano conheci o Dal Bosco. Lá em Chapecó. Nós começamos a namorar, e daí? Eu precisava fazer enxoval. O que eu vou fazer? Vou namorar ou vou estudar? Aí ele disse para mim, não, eu trabalho como relojoeiro, eu ganho bem. Você pode parar de estudar. Eu disse, tá bom, mas eu queria tanto fazer direito. E ele falou, não, mais tarde nós montamos um negócio ali, daí tu vai me ajudar. Então, tá bom. Então, tá. Eu já era gerente daí das Casas Buri, em Chapecó. Já aquela trajetória Sim. minha de trabalho, eu já era ali, já ganhava bem. E daí eu disse, então, tá bom. Tá. Aí parei de estudar. E daí, tá. Isso foi em 73. Daí a gente planejou para casar em 74. Aí fomos numa loja e compramos todos os móveis, né? Levamos tudo lá para o porão da minha cunhada. Tudo, compramos tudo de uma vez. Olha, quanto rico, né? Eu lembro, né? Às vezes eu conto para as crianças, para os filhos, né? Hoje tudo adulto. E compramos tudo, né? Mas sempre assim com aquela decisão. A gente vai fazer e vamos fazer. Aí tudo bem. Em julho de 74 a gente casou, né? E daí montamos nossa casinha e aquela coisa bonita, sabe? De você sonhar e realizar e ir atrás, né? Que legal. E daí a gente foi fazendo as coisas assim. Aí a gente planejou os filhos. 4 filhos. Né? Tudo planejado. Tudo planejado. Não, 4 filhos. Tá bom. Aí, em dezembro de 75, imagina, eu tinha 20 anos, nasceu a Nívia. Nossa. Né? A Nívia é a filha mais velha. A mais, a primogênita, né? A Nívia. Nossa, que alegria. Aquele dia o Dal Bosco foi até atropelado de uma bicicleta, sabe? De tão feliz, Tão feliz que ele estava. Nasceu a Nívia. Tá, já era um, né? Aí, depois a Nívia, tá. Então, daí eu engravidei de novo, aí veio a Amanda. Daí veio a Amanda também. Então, o nome de Amanda foi a Nívia, que tinha 2 aninhos, 2 e meio. A Nívia daí colocou, né? É Amanda, né? Então, tá bom, já tinha o nome, né? E daí a gente planejando. Aí chegamos a... Sim, mas agora nós não ia botar o nosso comércio? Tu me prometeu, né? Nós íamos botar. Eu trabalhando de um lado, ele trabalhando do outro, com os irmãos, né? Que em Chapecó também. A gente cresceu ali, vamos dizer, iniciou a vida profissional, cresceu aí. Então, Chapecó, assim, também foi a nossa, é uma família nossa. Uhum. Tanto que hoje nós temos lá 32 sobrinhos, todos casados, já tem filho, já tem neto, e já está aquele monte de gente, né? Mas é aquele lugar, assim, que os antigos comerciantes lá, são nossos amigos, os parentes, né? Continuam com relojoaria lá há mais de 70 anos em Chapecó, né? No ramo de
ótica, de relojaria, joalheria. O Dal Bosco continua lá, né? Entende? Mas o meu cunhado, ele não aceitava. Na época eu falei, então eu podia vir trabalhar com vocês. Ele disse, não, parente não. É só o Seco. O apelido do Dal Bosco era Seco, né? Ele é bem magrinho. Só o Seco. Assim, né? De família, o Seco, coisa ali, não. Cunhada, eu não quero dentro da loja. Eu disse, então tá bom, então eu vou botar uma. Aí eu às vezes lembro, sabe, Isa, são coisas tão bonitas, né? Hoje, olhando para trás, assim, de momentos assim de decisão. Decisão, né? Entende? Eu falei, então tá bom, Artêmio. Eu também não quero vir trabalhar aqui. Vamos arrumar um outro lugar e vou botar uma loja. Vai ficar maior que a tua. Tá bom. Aí a gente veio. Aí tá, né? A gente conversando. Aí arrumamos. Daí um amigo nosso, que ele fazia esta região. A gente já tinha ido lá em Xanxerê olhar, eu não tinha gostado. A gente já tinha visto assim, um monte de lugar, né? Não tinha gostado. Aí esse amigo que fazia aqui a região, ele chegou e falou, tem um lugar para vocês. É lá na costa do rio, Itapiranga. É um lugar só alemão. Eu acho que vocês vão se dar bem lá. Vão lá olhar. Tem um cara lá que quer vender a loja e vão lá olhar. Aí o Dal Bosco disse, pois é, agora, dia 24 de janeiro de 1982. Aí eu falei, Adão, ele nem precisa responder. Amanhã de manhã nós vamos lá. E daí o Dal Bosco, sim, e as meninas? Vai ficar lá na Lourdes, a nossa amiga, a nossa vizinha. Ficam ali, nós vamos para Itapiranga. 10h30 da manhã do dia 25 de janeiro de 82, o Agenor Braganholo já tinha feito o contrato da venda da loja. Aonde que era essa loja? Era ali onde é o Nuremberg, para baixo, na esquininha aqui. A gente diz o prédio dos médicos, isso, ali na esquina. ali. Me lembro. Era ali, né? Eu cheguei, não olhei o que tinha dentro, mas quando eu vinha descendo no São Vendelino, nós tínhamos um chevetinho rebaixado, verde, assim, todo bonitinho, né? Nós descendo São Vendelino, eu disse para o Dal Bosco, é aqui que nós vamos ficar. Já sentiu porque na hora? Esse lugar aqui é o mais bonito, é o mais lindo que tem. Eu senti assim, sabe, uma coisa boa, sabe? E eu disse, é aqui. Tanto que chegamos ali, e assim, pouco tempo, fizemos a compra, aí fomos almoçar lá no Coma, para comemorar. Né? Então, assim, eu sempre digo, Itapiranga, para mim, é o meu amor à primeira vista. Que bonito, né? Isso. E lá no Coma, né? O Coma também tem história. Teve história, Nossa e tem Senhora. e deixou histórias, história. né? De partes, né? De tanta coisa bonita, né, Isa? E como na época, Eloá, assim, vocês italianos, né? Vindo a Itapiranga, uma terra, praticamente o pessoal falava só alemão. Como tu se sentiu assim com relação às pessoas? A tua aceitação, as pessoas aceitaram bem? Conseguia se comunicar bem? Como é que foi esse teu início assim, de atendimento ao teu cliente? Assim, ó, Isa, quando a gente chegou aqui, tu imagina, a gente saiu eu sempre digo, aquele nosso grupo de Chapecó, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de participar das coisas de igreja. Então, lá tinha os grupinhos nossos, nós tínhamos do cursilho, tinha tanta coisa. Então, tu saí daquele ninho de amor, como dizer, né? Que era aquele núcleo que a gente tinha ali
as pessoas te conhecer, saber quem tu era, o que tu era, como tu gostava de alguma coisa, tu sair daquele grupo e tu vir para uma terra estranha. A gente, assim, ó, eu falo hoje para meus filhos, eu só aguentei, porque o Dal Bosco, assim, ele ficava mais sentido, mais fraco. Mas eu não sei, isso é um defeito, ok? Eu sempre fui muito firme nas coisas. E temente a Deus, né? Sempre fui muito temente. Então, eu disse, não, se Deus me colocou aqui, é porque é aqui que eu vou ficar. As pessoas riam, debochavam, vinham, falavam alemão para ver, né? Só que eles esqueceram que eu fui criada, a primeira vizinha da minha mãe era a Dona Erna, uma alemoa. Os filhos da Dona Erna, a gente assim se criou junto. Então a gente sabia dos costumes dos alemães. E eu gostava. Se tem uma coisa assim que eu sempre admirei e gosto, é do alemão. Porque assim, ó, gostou, gostou. Não gostou, não gostou. Né? Então, esse lado do alemão, porque eu sempre preferi a verdade. Uhum. Porque quando a pessoa vem e começa a temelar e te enrolar isso e aquilo, você já sabe, entende que não é sincero. Agora, muitos chegavam e diziam, escuta aqui, você não é filha do fulano? Ah, o que vocês vieram fazer aqui? Né? E eu sempre tive aquele lado assim mais espiritual, e eu brincava, eu dava a resposta brincando. Eu vim aqui só para conhecer vocês, para ficar aqui, ó, e assim foi. Isso não durou muito, porque em 4, 5 meses, as pessoas já foram vendo quem a gente era. Porque a gente ia aqui, ia ali, ia lá, sempre do mesmo jeito. Aí começamos já tinha o grupo da Câmara Júnior em Chapecó, eles já mandaram notícia para cá, a gente já iniciou o grupo ali, já fomos indo, já fui lá na igreja, já pedi se precisava alguma coisa para curso de noivo, para quê? Daí já teve os programas do 4S, aí já começaram a chamar, e de repente a gente já não sabia mais o que fazer de tanta atividade que tinha. Né? Aí a gente foi sempre envolvido, tanto que eu dei catequese 30 anos. Curso de noivo, eu não sei a quantia. Quanto tempo foi isso? Eu não marquei, porque hoje a gente tem o celular, né? Que você vai tirando foto, que você vai marcando, né? Isso. Na época não tinha nada. Mas na época não disso. tinha nada. E assim, a questão da mulher na frente do comércio, né? Porque você sempre foi uma pessoa ativa, sempre esteve à frente do teu negócio, né? O Dal Bosco ficava mais na área do serviço, de reformas, enfim. Mas você sempre estava ali no balcão, conversando com as pessoas. Tu sentiu alguma rejeição no início com relação a ser mulher? Sabe, Izzy, assim, quando a gente resolveu de montar o nosso negócio, o Dal Bosco, assim, a gente fez um acordo, um cuida à frente e um cuida a parte do serviço. Então, e o Dal Bosco, ele gostava de fazer. Tanto que agora, os últimos anos da vida dele, ele estava mais sossegadinho um pouco, mas ele tinha saudade dos relógios. Eu nunca vi alguém gostar tanto, sabe? Ele não fazia porque era um trabalho, ele fazia porque era um prazer dele, de ficar desmontando, montando, fazendo. Nossa, às vezes ficava nervosa de ver ele. Então ele gostava, né, que o Dal Bosco ele tinha. gostava de fabricar joia, de fazer, de pensar, de botar aqui, de fazer ali. Então a gente combinou. Um cuida dessa parte, outro cuida dessa. Lá na frente, por exemplo, com as pessoas, assim, era difícil na época, porque a conta do banco era só o homem que assinava. As empresas eram individual. Verdade. Individual. O homem ia na reunião, a mulher não ia.
E eu já me queimava, né? Já me queimava. Porque nós tínhamos a nossa vida em casa assim, né? A gente ia junto. A gente fazia as coisas junto. Chapecó já era um pouquinho diferente, mas era ruim também, nesse lado. A gente foi fazendo. Aí eu comecei junto, né? E as pessoas, por exemplo, era só homem que vinha na loja. As mulheres tinham as funcionárias do Banco do Brasil, na época, né, que tinha bastante funcionário aí, umas mulheres que vinham fazer os negócios, comprar alguma coisa. Esse não era só os homens, né? Mas tinha, na época, o mercado Vaz, né, onde a dona Vilma tocava o mercado, que o mercado Vaz era aqui onde é agora o... Zeppelin. Não, não. Onde é a Benoite. A Benoite, ali que a dona Isso, Vilma trabalhava. começou. Aí tinha a dona Clara Gribler, né? Então, pouquíssimas mulheres. Tinha a Idila, ali da Relojaria Confiança. Isso. E quem mais que tinha? Assim, a Helga Bruxel, da farmácia, né? A Lisete Royer. A Lisete, então, lá da Metalúrgica. Assim, a gente não tinha aquela quantia de hoje, né? Então, na época. Então, era mais difícil. Por exemplo, a CDL, né? Na época, hoje é Associação Comercial Industrial de Itapiranga, na época, era só os homens. As mulheres nem iam na reunião. Aí o Dom Bosco foi, não lembro também lá o ano, foi presidente. Sim. E ele fez a chapa e botou a Ivete Chimonek e a Ilse Ferretti. Botou as mulheres junto, né? E foi assim um mandato tão bonito. Eles foram, viajaram, fizeram um monte de coisa, conheceram, compraram terreno, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram reforma. Olha, fizeram bastante. Então, assim, dá para observar, né, de que quando existe a junção de homem e mulher, tudo se equilibra e tudo funciona melhor. Melhor, muito melhor. Isso é em todos os sentidos. Eu sempre falo assim, né, quando a gente comenta sobre isso, nós mulheres, a gente não quer ser mais, Não. A gente só quer ser igual, não quer participar das mesmas coisas. E naquela época eu sei, era assim, eu sou de 68, eu acompanhei muita coisa, né? Eu tinha 30 anos de comércio, mas eu acompanhei muita coisa de vocês, né? Porque eu te conheço desde aquela época, né? Eu era meninota quando vocês vieram para cá. Mas assim, a gente se lembra de que realmente os homens, eles não deixavam as mulheres se inserir. E como você falou, né? Empresa individual, isso na verdade me chamou muita atenção. Aí a mulher, muitas vezes, ela estava trabalhando na loja, mas ela não tinha nenhum registro, né? Tanto que até hoje não estou aposentada. Tu acredita? 70 anos não estou aposentada. Izzy, então, tu veja bem, para nós, por exemplo, assim, colocar essa trajetória nossa de mulher, de mãe, de empresária, né? De agricultora, entende? Da mãe da família. Nós tínhamos que ficar 3 dias aqui falando. Verdade. Porque é um assunto tão bonito e tão grande que eu, às vezes, assim, eu fico emocionada de ver a nossa evolução. Porque tu veja bem aqui, ó, a gente saiu lá, nos anos 85, 86. As mulheres não tinham só tinham o título de eleitor porque o marido era por causa de voto. Não tinha uma identidade, não tinha uma carteira de motorista, não tinha uma conta em banco, não tinha uma aposentadoria. Os homens ganhavam meia aposentadoria. Só os mais abastados tinham alguma coisa diferente. Então, veja bem, a gente começou lá, começou a se inserir, né, dentro desse processo a partir do ano 85. Ali que começou eleições diretas aqui em Itapiranga, né? Exatamente.
ali, ó, por exemplo, depois da trajetória de ir inserindo as mulheres, eu acho que o Dal Bosco também foi um grande companheiro nesse lado, porque ele sempre valorizou muito a minha pessoa. Entende? E confiou. E ele confiou certo, porque eu nunca fiz nada que desabonasse a minha família. Então, o Dal Bosco, mulher, eu vou me convidar você patrão do CTG depois. Tá. Aí foi, já puxou a mulherada junto. Dali a pouco estava nós fazendo uma chapa, só de mulher. Ó, Não foi a Noeli que foi a daí Noeli foi a primeira a mulher. primeira mulher, né? As fotografias, Patroa. a Mir, tudo, olha, aquele fuzué. E os homens gostaram. Então, o que eu percebo, agora com meus 70, né? Olhando para trás essas etapas, o homem, ele sempre foi parceiro da mulher. Entende? A mulher que não soube, às vezes, conduzir. Isa, porque se você analisar hoje, quem fala mal de outra mulher? Somos nós mulheres. Quem não vota em mulher? Né? São reflexões, né, que a gente precisa... Reflexões. Ó, então, não vamos dizer... Os homens gostam da companhia da mulher. Os homens admiram a mulher. Eles querem que a mulher seja forte do lado deles. Porque, queira ou não queira, o homem, que nos perdoe os que estão nos assistindo, né, Isa? Eles são um pouquinho mais fraquinhos que nós. Se eles tivessem que passar por uma dor de parto, eles morriam antes. Eu sempre digo assim, né? Se o homem tivesse que ter filhos, ele teria um, não teria o segundo. Não, eles são. Mas assim como eles têm a força, eles são aquela presença forte, eles são frágeis. E a mulher, com a grandeza dela de ser mulher, ela pode dominar isso. Ela pode compreender isso. Que bonito. Mesmo que às vezes a gente briga, né? E às vezes a gente discute, né? Que eu e o Dal Bosco discutimos todo dia, né? Porque guardar mágoa, guardar coisa, para quê? E uma pergunta, assim, ele foi teu primeiro namorado? O único. O único namorado. Primeiro e único namorado. Primeiro e único. Namoro à primeira vista. Sim. Aí para mim é tudo à primeira vista, sabe? Amor ao Itapiranga à primeira vista, amor ao Dal Bosco à primeira vista. A gente Quantos se anos conheceu? vocês ficaram casados? 51. Nossa. E 2 de namoro, E 53. sempre trabalhando juntos, né? Sempre junto. Sempre junto. Porque às vezes a gente ouve algumas mulheres e homens falar sobre essa questão do trabalho junto no mesmo espaço. Eu também trabalhei com o Igor, né, 20 anos. A gente também sempre se deu bem, sempre se relacionou bem, sempre se respeitou dentro do nosso negócio. Como vocês também. Cada um tinha o seu espaço, o teu trabalho aqui para frente, o meu aqui para trás, mas as decisões nós tomamos juntos. Isso era uma coisa muito além do tempo, né, o Dal Bosco, nesse sentido. Porque a grande maioria dos homens pensava ao contrário. Você vai trabalhar, mas quem vai decidir sou eu. O Dal Bosco sempre foi muito além do tempo, né? Eu não sei se foi porque ele ficou órfão muito cedo, né? E que ele precisava, assim, de confiar em alguém também, de ter uma segurança também. E eu vejo isso, não sei se é uma virtude ou o quê, eu sempre fui muito forte, sabe? Nas decisões, nas coisas, sabe? Então ele, assim, ele ficava assim, não, mulher, tu achou que vai dar certo, vamos embora, né? Entende? Então ele sempre foi companheiro, sabe? Amigo. E isso não quer dizer que nós não discutia, porque era todo dia, né? Tu entende? Não, não tem roupa suja a lavar depois, né? O que não está certo, vamos falar. E assim, ó, então a gente fazia um plano, né? Que nem ele confiava, ele sabia. Ó, mulher, tu entende mais de negócio, então tu vai atrás. Ó,
Então, tanto que às vezes eu fazia as coisas e dizia, Dalboço, tu tem que passar lá sinal, fazer isso, fazer aquilo. Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Tá, mas tu acha que isso vai dar certo? Eu disse, ó, errado se der, errado ou certo, uma das duas, né? Se der certo, tá tudo bem. Se der errado, vamos fazer de novo, né? Então, sempre foi assim. E eu sempre pensei assim, isso, porque nós não temos mais caminhos, né? Ou você acerta, ou você erra. Se você errou, não errou porque você quis. Você errou tentando acertar. Isso aí. Entende? Então, infeliz é quem nunca errou, né? Infeliz, porque esse nunca tentou mudar nada. E, Eloá, então, como você trabalhava o dia inteiro fora, junto com o Dal Bosco, veio os filhos, não tinha creche, não tinha muita coisa para... Como é que foi você a fazer essa gestão dos filhos, do trabalho, do negócio? Como é que tu trabalhava naquela época? A gente, nos 30, a gente nunca... 30 era pouco, né? Para a gente se virar. Tá? Eu lavava roupa à noite, cozinhava à noite, preparava o cesto com os lanches, com as coisas que precisava durante o dia, carregava filho para a loja. Até hoje tem colchonete lá pelos fundos, que depois dos filhos vieram os netos. E foi emendando aquela família, né? Então, eu buscava, é lógico, daí a parceria do pai, a parceria do marido. Um fazia uma coisa em casa, chegava, um dava banho, ajudava no tema, né? O outro fazia comida, lavava roupa, dobrava a roupa, recolhia a roupa. Ó. E assim foi. Mas o assim, tempo, né, Eloá? passou tão ligeiro. É verdade. Ó, isso, passou tão rápido. Creche, a primeira creche que nós tivemos em Itapiranga foi a Elizabeth, onde o Guilherme, a Cátia, o Mano, eu tenho as fotinhos deles, né? Era Que eles foram 91. a primeira creche em Itapiranga. 1991. Eu não sei exatamente, por isso eu falei, muita coisa eu fiz, não fiz certo, eu tinha que ter levado um caderno e marcado as coisas, né? Então, tu veja bem, nessa época nós não tinha creche. Hoje, quantas creches tem? Os ônibus escolares, as crianças vinham a pé para o colégio. Tinha que levar Santa merenda, Fé, né? Santa Fé Baixa, aqui de cima de Laranjal, todo mundo vinha a pé, ninguém reclamava de nada. Tinha que levar merenda, Tinha que levar merenda, tinha que comprar uniforme. Então, você vê o quanto, Isa, o quanto mudou. Nós se colocando agora no ano de 85, 86. Carteira de motorista de mulher, eu acho que eu fiz. Muito poucas, raras. Eu tinha a Clara, mas assim, a Idila, assim, a Lisete, talvez. Não, tu contar, a Ivete tinha. A Ilse, não, até hoje acho que não sabe dirigir. Ó, mas você contava no dedo quem tinha. Na época, um fato muito importante no desenvolvimento das mulheres que foi, você sabe, o município de Belmonte, ali de Descanso, tinha uma polaca ali, metida, de organizar mulher e coisa arada, tudo. De repente, convidaram ela para ser candidata a deputada. Santa Catarina. Todo mundo dando risada, porque imagina, uma colona ali de Belmonte vai ser deputada onde, né? E a mulher me vai e se elege. A primeira agricultora, mulher, que está lá no quadro, na Assembleia, lá está lá a dona Lucy Chenasque, com os penteados, assim, na época, que usava os permanentes, né? Eu dou risada quando eu olho, né? No meio, todo 39 homens, ela mulher. Mudou. Isa, ali começou a mudar a história da mulher. Não só de Itapiranga.
Porque os primeiros projetos que foram feitos foi na organização dos movimentos. A Adélia, assim, um monte, a Crescência, assim, alguns nomes das pessoas que ainda vivem e que estão aqui no nosso meio. Mas N mulheres nossas, né? Começaram a se organizar e começaram a fazer reuniãozinha e se organizar, e lá estava a Dona Eló junto, né? Então, todas as quintas-feiras à tarde, eu pegava um fusquinha azul que a cooperativa tinha, e lá ia eu, para ajudar nós a começar os movimentos, começar a se organizar. Aí, a gente começou a trabalhar a questão dos documentos, porque ninguém tinha identidade, ninguém tinha CPF, no banco ninguém conhecia o que era, ninguém era aposentado. Aí começamos a fazer a lista das mulheres de 55 anos, agricultora, que era o projeto que a Lucy entrou. E assim fomos caminhando, entendeu? Aí, o que foi conseguido aprovar? Foi conseguido aprovar a aposentadoria das agricultoras com 55 anos, foi conseguido salário maternidade, que era um sonho, né? Porque as que trabalhavam na indústria, na cidade, tinham aquela licença, né? E as que da agricultura não tinham. Ali que veio o salário maternidade também. Aí veio a cooperativa, na época, alguém que as mulheres devem muito carinho, é o Beto Michels. O Beto aceitou a proposta que as mulheres pediram de incluir a mulher conta conjunta. Aí a mulher passou a ter conta conjunta, a mulher passou a ter, na prefeitura também, o bloco de produtor, a nota das vendas dos produtos agrícolas, daí constar o nome do homem e da mulher. Então, essa foi a caminhada de 87, 88, ali quando foi feita a nova Constituição do Brasil, até o ano 2000. Foi a grande caminhada de transformação, aonde a mulher começou a participar também com documento, né? Como sócia da empresa rural, né? Começou a participar das reuniões, foi começado a formar os núcleos, aonde as mulheres começaram a aprender e o homem começou a entender que a mulher era parceira dele, né? Porque a gente teve muito problema também ali, quando a gente se reunia ou que a gente ia fazer uma reunião, os homens achavam que a gente ia planejar outras coisas, né? Entende? E daí eu fiz muita reunião, né, quando a comunidade, quando as coisas preteavam, né? Fazia depois da missa. Domingo, depois do culto, nós fazíamos nosso bater-papo, daí com a igreja cheia, daí era criança, era jovem, era tudo. Então, fazia todo mundo se abraçar e todo mundo conversar, né? E ver que a vida era diferente, que não era aquela desconfiança, aquela coisa errada, né? Que a gente podia progredir mais, que a gente podia ter mais, né? Mais benefícios. Mais benefício, né? Mas como tu falando assim, Eloy, me vem tanta coisa da cabeça, assim, para a gente ir pensando e vendo, né, de quanta luta nós, mulheres, temos que enfrentar. Sim. Tiveram que enfrentar para hoje nós termos uma vida mais tranquila. Porque isso veio numa luta e em pouco tempo, né? Pouco tempo. Não é tanto tempo assim. Não. 85 para agora, não é tanto tempo. E quanta evolução. E no comércio também, né, Eloy? O que tu pode comparar quando tu começou para hoje? Além da tecnologia, claro, mas assim, as pessoas. Tu acha que houve muita mudança no jeito das pessoas, no jeito de se tratarem, no jeito de comprar? Tu acha que houve muita essa alteração, assim? Teve muitas. Uma mudança muito forte é essa que eu te falei antes, que antigamente era mais os homens que compravam os presentes das mulheres, né? Sim. No meu de ramo. Todo mundo, né? No meu ramo, a mulher né? nem podia escolher. Mas o presente, assim, de Dia das Mães, de Natal, de coisa. Agora a mulher tem dinheiro, ela compra a hora que ela quer.
sabe? Então, uma diferença. Eu vejo hoje tudo muito fácil. Eu vejo hoje tudo muito fácil. Comparando, por exemplo, as dificuldades lá de trás, né? Que era dificuldade em tudo, por exemplo, a gente com pouco conhecimento, né? Entende? Pouco conhecimento. Telefone era um horror de caro. Era caríssimo. Olha, para tu dar um telefonema, e era tudo telefonema, e correr para lá, para cá. Hoje tu compra tudo em casa, tu não precisa mais ficar se quebrando, viajando, para comprar isso, comprar aquilo, fazer uma pesquisa de preço, olhar produto. Hoje você olha ali, você tem tudo por perto, né? Então, olhando assim hoje, por exemplo, o comércio nosso aqui em Itapiranga, ele é bastante atingido com que eu vejo assim, internet, que as vendas, com a venda da internet, porque no meu ramo, por exemplo, as pessoas compram muita coisa que elas não conhecem. Acaba chegando para elas, elas botaram fora o dinheiro, né? Porque às vezes ali mostra uma coisa e vem outra. Entende? Então a pessoa não é palpável aquilo que ela está comprando, né? Então a gente vê isso como um forte concorrente hoje. Hoje o maior concorrente que tem é esse, é a internet. Né? E você, né? Vindo todo esse tempo aí do comércio, a gente vê que você acompanha toda essa tecnologia, acompanha, sempre está atualizada, sempre está envolvida. Como isso é para ti, assim? Como tu te sente hoje no teu negócio? Sabe que eu sempre tive objetivo. Né? Nem que fosse fazer uma cerca lá no sítio, né? Mas sempre planejei antes como fazer. E eu não consigo viver sem o trabalho ali. Já pensei várias vezes os filhos, né? Mãe, vai viajar, para de trabalhar, já trabalhou, já fez toda sua parte, nós estamos tudo legal. Eu falo, não me tire minha cachaçinha, né? Porque tu quer me ver feliz, é acordar de manhã, rezo, canto, vou olhar meus bichinhos, né? Aí pego o carro e venho para a loja. Que momento! Sabe, é um momento único para mim. E também, né, na tua relojaria, sempre foi um ponto de encontro, né, Eloá? Sempre é um ponto de encontro de amigos, de chimarrão, de conversa. E como isso faz bem para a gente? Você viver, assim, aquela coisa. Quando a filharada era o menor, que eu tinha que correr mais, trabalhar mais. E daí você, assim... Mas esse calor humano, eu sou uma pessoa que preciso, isso é uma coisa que vem dos italianos, né? Tu tá perto, tem que abraçar, tu tem que agarrar, né? Tu tem que ver como é que tá, sabe? Então, eu acho para mim que isso é uma coisa assim que é a mais do que a vida. Ai, que né? bonito. E tu também tem clientes, né, que estão desde 80 lá. 44 anos. Ontem, não, que dia essa semana aqui veio um senhor também. Ai, dona Elá, não quero mais nem arrumar, né? Me dê um outro aí. Vou me sentar aqui, tu me traz, né? Eu quero um outro relógio para mim. Então, você tem, assim, é um afeto, né? É um amor, sabe? Que não tem como você tirar isso. E para quem te conhece, né, a vida toda, Eloá, porque a Eloá sempre foi uma psicóloga, eu acho. Sentava lá, tem um problema, senta, conversa. Eu acho que tu sabia do problema de todo mundo. Até hoje. Até hoje. Tu vai, às vezes até eu esqueço, sabe? Daí depois eu lembro, puxa vida. Mas eu acho também que assim, na vida, assim, Deus te dá um dom, né? E a gente tem que ser agradecido por esse dom. Verdade. E olhando assim, ó, Isa, tudo que Deus
Claro, Deus me deu, mas eu lutei, né? Porque que a gente tem que comer o pão com o suor do rosto da gente, e as bênçãos vêm, né? Você tem que saber aparar elas, né? Mas assim, ó, eu tive meus filhos tudo perfeito, né? Tudo trabalhador, que são apaixonados pela profissão deles. Meus netos também tudo saudável, perfeito, né, Isa? Ó, eu tenho, assim, as pessoas confiam, né, em mim e eu confio nelas, coisas assim. Então, Deus me deu esse dom de eu poder ouvir, ajudar ou ficar quieto, né? E ser ombro dos outros também. Porque tem ajudas que você recebe, por exemplo, financeiro, isso, aquilo, isso é uma coisa. Agora, você ser o ombro de alguém não é uma tarefa fácil, né? É. Mas ela é assim, ela é o... Como é que eu vou te dizer? Ela é além da vida da gente, né? Ela é além, né? E, Eloá, assim, hoje vocês estão... O Dal Bosco acabou de falecer, né? Sei. Faleceu. E aí você tem o Mano, que está trabalhando ali contigo. Como é que foi essa sucessão? Ele já estava sendo inserido no negócio para vocês poder passar isso para ele? Como é que foi essa sucessão aí da família da empresa? Eu nem... A sucessão ocorreu assim, as meninas, né? A Nívia, então ela tem a profissão dela, é médica, a Amanda é psicóloga, tem a clínica dela lá em Goiás, a Cássia, fisioterapeuta. Aí, a loja, a gente planejava assim, que um filho viesse a tocar isso e aquilo. O Mano tinha resolvido de fazer engenharia mecânica. Como a gente nunca interferiu na decisão dos filhos, na profissão, porque eu sempre disse, eu faço aquilo que eu gosto, que eu aprendi a fazer, que foi comprar e vender. E vocês vão ter que aprender o caminho de vocês, só que você tem que ser bom naquilo que fazem. Porque meio termo não existe, ou você é ou você não é. Aí as meninas, ninguém se interessou pela loja. Aí o Mano, como ele estava fazendo engenharia mecânica, eu e o Dal Bosco pensando, o que nós vamos fazer? Tantos anos ainda nós trabalhamos. Depois, como é que nós vamos fazer? E nesse meio termo, o Mano me aparece em casa e falou, eu não quero mais engenharia mecânica. Ele estava terminando o 5º ano. Faltava só terminar o estágio. O Dal Bosco, meio assim que se desesperou mais, né? E eu disse, meu filho, então, o que tu quer? Aí ele falou, vou tocar a loja. Aí, tá bom. Então, para tocar loja, tu tem que te aprofundar mais nos teus estudos, aprender, vem junto, vamos trabalhar. Aí ele disse, não, eu vou fazer a faculdade de optometria e vou montar daí um espaço para mim atender as pessoas e vou ficar com a loja. Opa, então tá. Aí eu e o Dal Bosco já se alegramos, aí já fomos dando suporte para ele, né? E hoje, então, ele toca, tá ali, aí... Graças a Deus, Deus também botou no caminho o Adriano, né? O Schneider, Popular Pub, né? Pub. Que tem o Pub Bikes ali. Adriano fez o técnico em ótica também. E estão ali agora, a rapaziada, se virando e eu fico só na butuca, né? E como é legal, né? Eles vieram tudo isso antes de acontecer, né? De que o seu Dal Bosco faleceu, eles já estavam inseridos, já estavam... Tudo ali no ritmo, né? Como Deus é bom para nós, Deus, né? E como é importante a gente, assim, pensar as coisas, né? Você pensar as coisas e você, assim, ter fé, né? Ter fé. E ter amor, né? Né? E fazer as coisas de coração, né? Não... Importante. Mas, Eloá, então nós já estamos nos aproximando do final, mas nós podemos falar ainda um pouquinho, né? Que eu acho importante, da importância da mulher na política. Independente de partido político, mas como é importante nós estarmos inseridas na política.
Você sempre foi uma mulher da comunidade, se envolveu em muitas coisas da comunidade. Qual é o recado que tu deixaria aí para as mulheres, para elas se envolver um pouco mais, né? Para ter nós termos representantes e também, como você falou no começo, nós temos que votar em mulher, nós temos que acreditar na mulher. Qual o recado que você Olha, deixaria aí? Isa, hoje, por exemplo, eu vejo assim, o que nós duas estamos aqui fazendo, transmitindo para tantas pessoas que estão vendo, né, a gente. Então, nós estamos fazendo política. Tudo na nossa vida é política. Eu vou comprar uma roupa, estou fazendo a política da compra. Tudo é política. O que tem hoje, que é muito triste a gente olhar assim, é a falta de informação. E essa política que é só ideológica. Que você pergunta, por exemplo, para uma pessoa ali, até que já foi prefeito, ou uma liderança de comunidade, né? Você pergunta, você é filiado a algum partido? Sim. Qual é o objetivo do teu partido? Ele nem conhece o estatuto do partido dele. Então, política é isso. É quando a gente senta junto e a gente fala da comunidade, a gente fala do município, a gente fala do estado, a gente fala da família, a gente fala do comércio, a gente fala da indústria, porque tudo isso é política, né? Então, eu sempre militei assim na política, assim de coração, fazendo as coisas boas para ajudar, para ir para frente, para melhorar. Eu lembro quando Itapiranga era área de segurança, gente. Que coisa mais triste. Nós não tínhamos nada aqui. Porque era tudo cômodo. Né? O governador, se era amigo do fulano, botava o fulano, o ciclano. Não tinha um sonho, não tinha uma perspectiva. Era tudo assim. Então, aquela primeira eleição direta, primeira eleição, foi um marco importantíssimo para o município. Tu vê, em 4, 5 anos depois, nós já tínhamos o loteamento popular, nós já tinha creche, nós já tinha, assim, só alguma coisa, né, que a gente, assim, para falar, né? Mas daí já foi uma mudança. Com certeza. E as ideias, quando elas se divergem, por exemplo, assim, vamos discutir, por exemplo, a política do nosso município. Pensa, Itapiranga vai fazer 100 anos. Não, qual é a mulher que foi candidata a prefeito aqui, meu Deus? Pega o comércio, vamos olhar quantas mulheres nós temos sendo o suporte, por exemplo, em casa, sendo a administradora da nossa indústria, do nosso comércio, da nossa agricultura. Olhar o potencial que nós temos hoje como agricultura, né? Olhar, nós somos um minifúndio. Aqui não tem ninguém que é latifundiário, né? Olha o que um gestor hoje, um empresário agrícola consegue fazer com 2 hectares de terra. Olha a produção dele, né? Então, olha quanta mulher que está à frente dos negócios. Quantas mulheres... Imagina nós hoje ter aqui uma chapa de mulher, Itapiranga, para concorrer à prefeitura. Porque o cargo de prefeito, ou de vice, é cargo que a pessoa está, naquele momento, por honra do município. Não é uma profissão para ninguém. Eu nunca quis concorrer porque eu tinha medo de ganhar alguma vez, sabe? De vereador lá atrás, que, meu Deus, né? Que chovia gente me pedir. Eu tinha medo de ganhar, porque eu sabia que eu não ia fazer direito, porque eu não ia largar a loja. Entende? Então, a pessoa tem que se enxergar também, né? Se eu sei que eu não vou desempenhar bem o papel para representar o meu eleitor, eu não vou. Eu ajudo outra pessoa a ir. Então, eu ajudei muitos. Ajudei muita gente.
mas sempre nessa linha de pensamento, para ir melhor, para se respeitar, para se amar, para se dar mão, né? E as mulheres, então, nesse ponto, Izzy, hoje, aqui em Itapiranga, em todas as regiões, é a mesma coisa. Todos os partidos políticos vão buscar mulher para completar os tal de 30%. 30%, é. Entende? Então, eu imagino assim, que só vai acabar isso quando essas vereadores mirim tiverem adulto. O papel importante que o vereador mirim tem hoje, e feliz o município que está dando esse amparo para o jovem, que daí eles podem levar para a escola, eles podem falar para os colegas, eles podem falar para os pais. Então, eles vão se formando um leque e vão tendo conhecimento político. Porque a verdadeira política não é essa que eles fazem por aí chamando outro de ladrão, falando mal porque ele é desse partido ou daquele, porque ele botou chinelo amarelo ou chinelo vermelho. Isso é politicagem. Porque a verdadeira política é aquela que você senta junto e você discute ela. Eu, meus melhores amigos, pensam o contrário de mim. Mas nós se damos tanto, nós rimos, nós brincamos, nós crescemos. Entende? Então, essa é a política que nós, mulheres, temos que se ajudar para a gente passar por cima, sabe? Para a gente passar por cima desses resquícios antigos e a gente buscar dentro aqui, por exemplo, das mulheres empresárias de Itapiranga. Vamos botar uma chapa. Não importa se ganha ou perde. O importante é que vão botar. Estar presente. Estar presente. Mais do que perder, não vai. O não a gente já sabe. Ou não se sabe, e o sim pode ser. Pode ser. Entende? Então, é essa coragem que a gente tem que ter. De chegar e botar. Não, nós apoiamos o tal projeto, fizemos, mas nós estamos juntos. Entende? Porque daí a gente consegue mudar. Porque não que a mulher seja mais inteligente que o homem. Não, não de jeito nenhum. O homem vota na mulher, sempre. Entende? Só que assim, ó, a mulher, ela tem, ó, aquela coisa de maternidade, né? Entende? Que é um bem, um patrimônio que só nós temos, né, Isa? Da gente poder ser mãe, né? Então, essa questão a gente consegue olhar assim, tudo lá por baixo, né? Tu tá vendo, por exemplo, uma reforma de uma rua? Ah, mas se tivesse aquele tijolinho lá, ia ser melhor. Então, a mulher, Deus deu esse poder para a mulher. Entende? Dela tem uma visão mais ampla também. E mais harmoniosa também, de conseguir conciliar as coisas, né? Entende? Então, isso eu vejo que nós temos ainda que caminhar bastante. Mas que Deus nos ajude, né? Entende? Que Deus nos ajude, né? Que a gente chegue lá um dia, né? Quanta conversa legal, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas. É verdade. Mas, Eloá, as pessoas assim também sabem aonde é a tua relojaria, mas para quem vai nos ouvir de outros lugares, quiser deixar o teu endereço, aonde te achar, se querem ir lá conversar, tomar um chimarrão, aonde está localizada a relojaria Dal Bosco? Bem, a relojaria Dal Bosco está ali na Rua do Comércio, número 455. A relojaria e ótica Dal Bosco. Ali a gente tem de tudo um pouco. Temos o chimarrão, temos a brincadeira, né? Tem os rapazes lá que fazem a avaliação oftálmica, né? Para quem precisa, né? Temos um consultório bem bacana lá, né? Para se fazer toda essa avaliação. O Adriano, então, que é nosso técnico em ótica, então, que ele vai fazer vai recomendar as lentes, né? E se quiserem fazer a lente lá, a gente faz também. E estamos ali, né? Vendendo joia e relógio, marcando o tempo de você ser feliz, né? Ah, que legal, é? Não, o tempo de ser feliz. Então, muito 44 bem. Anos, né, Isa? 25 de janeiro, 44 anos que a gente está em Itapiranga. E vou morrer aqui, né? Porque é o lugar do sonho. Lugar, né? É a nossa, como diz
Muita gente vai lá para o exterior, lá para ver a neve. Eu quero ver o Rio Uruguai descendo, né? A O Rio gente Uruguai separa é do lindo morro. demais. É o lugar mais lindo que tem, Itapiranga, né? Eu Verdade. amo demais. Eu amo. Muito, muito bem, né? Já vamos encerrando aqui nosso programa, mas como você falou antes, né? A gente poderia conversar por muito mais tempo sobre essa nossa evolução, né? Nós como mulheres, de nós começar a ocupar esses espaços, né? Então, imagina a história aí da dona Eloá, foi inspiradora. Nossa, foi muito bom. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Eloá, de tirar esse tempinho, de vir aqui, de gravar o programa com a gente, de explicar para as pessoas, né, como tudo iniciou, como é gostoso estar no comércio, como é gostoso a gente receber as pessoas, conversar com as pessoas, e quanto isso faz com que a gente também se torne mais humana, mais amorosa. Então eu quero nesse momento agradecer muito a tua presença aqui e desejar para vocês muitos, muitos anos ainda com muita saúde. Muito, muito obrigada. Isa, assim, ó, eu que agradeço, porque eu acho que eu sou uma pessoa abençoada. Assim, eu agradeço todo dia o tanto que Deus me abençoa. Me abençoa, assim, com coisas menos boas, porque eu já passei por tantas. E me abençoa muito mais com as coisas boas. E eu só tenho na minha vida dizer que eu amo demais. Se eu faço alguma coisa, eu faço com amor. E o recado que eu deixo para as pessoas é que as pessoas não se cansem de amar. Que a mãe não se canse de pegar o filho no colo. Que esse poder da maternidade, de ser mulher, é só nosso. E a gente, como mulher, se valorizar. Não criticar, não falar, porque ela é isso, ela é aquilo. A gente sempre falar melhor das mulheres. Sempre o melhor. Porque ela é uma pessoa assim, e nós vamos falar, assim nós vamos conseguir transformar e mudar. Falando o bem. Porque falando mal, já tem tanta gente. Então, nós, mulheres, como mãezinha que a gente é, falar o bem, né? Não me interessa quem é. Falar bem. Falar bem de todos. E assim a gente vai seguindo a vida da gente com a consciência leve, tranquila. Porque se a gente não ajudou, a gente não prejudicou ninguém. Tá? E seguimos em movimento. Movimento sempre. Mulheres em movimento. Muito obrigada, então, Mulheres em Movimento. Que Deus abençoe a SATV, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que a gente seja feliz. É isso aí. E você que está nos assistindo, que vai ainda nos assistir, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nos canais do YouTube, SATV e também no Mulheres em Movimento e os canais do Facebook. Esperamos vocês no próximo episódio, na próxima segunda-feira. Até mais!